8h57 e a Jovem Pan Sorocaba vai para uma dimensão nacional. Nós estamos na ponta da linha com o Paulo Estáuzia, que é presidente do Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba e região, mas o importante está aqui, ele é presidente da Confederação Nacional de Trabalhadores em Transportes e em Logística. Paulo, é um prazer, obrigado pela sua disponibilidade em falar com a Jovem Pan Sorocaba, e a gente gostaria de saber de você, como presidente da Confederação Nacional de Trabalhadores em Transportes em Logística, qual é o panorama nacional? A Confederação participa deste bloqueio em defesa aí daqueles que não aceitam o resultado do presidente Bolsonaro, que perdeu a última eleição? Paulo, bom dia. Bom dia, Kiko, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan Sorocaba. Não, essa paralisação não se trata de uma paralisação de caminhoneiros, né? Nós, já desde o dia de ontem, inclusive foi matéria do Jornal Nacional, já oficiamos, inclusive, o STF, oficiamos o presidente da Câmara, o presidente do Senado, oficiamos autoridades internacionais e outras autoridades, de que esse evento não é dos trabalhadores em transporte, não é de caminhoneiros, né? É de grupos políticos que estão bloqueando rodovias e vias públicas, né? Isso ocorre. Hoje, por exemplo, nós tivemos várias denúncias durante a madrugada de caminhoneiros, trabalhadores caminhoneiros, que estão denunciando para a nossa diretoria da Confederação, que está instalada em todo o Brasil, né? Estão denunciando que estão sofrendo ameaças de grupos armados, né, que não é para eles se manifestarem quando tiver a presença da imprensa, e pelo contrário, é para fazer uma conotação de que estão aderindo. Portanto, eles são refém deste movimento. São refém porque eles temem a sua própria segurança da sua vida pessoal e a segurança do veículo qual conduz, sendo ele proprietário na condição de autônomo ou sendo ele empregado de alguma empresa cujo caminhão está na sua responsabilidade. Então, hoje, daqui a pouco, a nossa confederação estará fazendo uma nova denúncia aos órgãos de imprensa nacional, em geral, e também às autoridades, inclusive ao STF, novamente, para que tome as providências necessárias para que esses trabalhadores caminhoneiros saiam da condição de refém de grupos políticos armados que estão bloqueando rodovias. Paulo, nós estamos conversando com o Paulo Estáuzia, presidente da Confederação Nacional de Trabalhadores em Transportes e Logística. Paulo, o que a gente está vendo existe essas denúncias de trabalhadores que estão sendo, segundo você, obrigados a estarem nesses bloqueios. Existe algo sendo questionado ou denunciado ao Ministério Público do Trabalho de maneira nacional? Isso nós estaremos fazendo nos próximos minutos ou próximas horas, né? Que depende da minha pessoa, para comunicar parte da minha direção nacional, né? E também outras instituições, para que nós elaboramos os ofícios, né? E fazendo a denúncia e enviando para os órgãos, como fizemos no dia de ontem. Portanto, ontem nós não tínhamos ainda conhecimento que essas pessoas estariam sendo reféns sob ameaça de grupos armados, né? Então, nós só entendíamos e tinha detectado até o dia de ontem que os bloqueios de rodovia estavam represando os caminhões automaticamente, alheio à vontade deles, né? Isso nós denunciamos e pedimos o desbloqueio através das autoridades competentes das rodovias, né? O que ocorreu, inclusive, ontem com a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Portanto, no dia de hoje, na madrugada de hoje até o presente momento, estamos diagnosticando uma nova etapa com os trabalhadores, tendo acesso às rodovias. Está muito difícil chegar até eles, mas quando o nosso pessoal chega até eles nas rodovias, em vários pontos do Brasil, está tendo a denúncia uniforme. Estamos aqui sendo ameaçados por grupos políticos armados, pró-Bolsonaro, armado, que não aceitam o resultado das eleições. Então, nos ameaçando pela questão da segurança, volto a repetir, segurança pessoal e do patrimônio que está na sua responsabilidade. Esses trabalhadores estão acuados e são vítima dessa condição de sequestro, na minha opinião, né, de estar ali refém desses grupos ali que estão ameaçando eles constantemente. Paulo, eu gostaria de saber de você, já que a confederação que você preside e o aspecto de trabalhadores de transportes em logística, que abrange avião,
portos, todo tipo de transporte de cargas e, obviamente, os seus condutores. Nesse momento, a informação que você tem é só rodovia e nenhum outro tipo de modal, de transporte e logística estão sendo paralisados? Não, até o momento é só rodovias e vias públicas, porque se trata de é mais fácil de fazer isso, é mais fácil bloquear a rodovia, né? E porque não depende da vontade daqueles que estão circulando, né? Como eu acabei de dizer, os trabalhadores caminhoneiros, é alheia à vontade deles. Então é diferente para um porto, para portos, aeroportos, que daí depende de ir lá e convencer as pessoas que, na mesma condição de dizer que não reconhece o resultado das urnas, ou seja, coisa parecida. Então eles não estão utilizando desse mecanismo, eles estão utilizando da imposição, do bloqueio de vias públicas e pessoas armadas, inclusive, e até porque as vias públicas são fácil também de se deslocar, ou seja, de fugir de uma pressão, ou seja, quando a imprensa chega, eles se escondem, as pessoas armadas se escondem, fica só ali 2 ou 3 porta-voz ou meia dúzia, e aí eles estão nessas condições. Portanto, as rodovias se tornou um alvo fácil de fazer bloqueio e utilizar erroneamente por vários órgãos de imprensa paralisação dos caminhoneiros. Nós estamos extremamente frustrados com essas afirmativas que é paralisação de caminhoneiros. Não são paralisação de caminhoneiros, são bloqueios de vias públicas, rodovias e vias públicas. Paulo Eustáquio, eu gostaria de saber de você o seguinte: você tem uma experiência, obviamente, enquanto dirigente sindical, hoje preside, né? Nós temos um sorocabano. Você é de Sorocaba, né, Paulo? Sou de Sorocaba, sim. Então, é o sorocabano que há muito tempo é o presidente da Confederação Nacional em Transportes, trabalhadores de transportes e também logística. Eu pergunto a você, com a sua experiência do movimento sindical, de paralisações, você acredita que esse movimento, até pelas decisões judiciais de Brasília, ele vai se arrefecer, inclusive porque amanhã teremos feriado e menos gente talvez na rua, escolas, faculdades, enfim, gira de trabalho. Você acredita que esse movimento pode se arrefecer e você acha que para o arrefecimento dessa situação, se o atual presidente Bolsonaro fizesse um pronunciamento, ele poderia evitar esse protesto ou talvez ele está satisfeito com o protesto? Qual é a sua visão política nesse sentido? Eu entendo que ele está satisfeito, o Bolsonaro está satisfeito até pelo seu silêncio, né, que o povo brasileiro não está entendendo, né? O silêncio dele que não é comum, é uma atitude totalmente incomum, esse é meu entendimento. E eu imagino também que qualquer pronunciamento dele, mesmo reconhecendo a derrota, há dificuldade de controlar esse pessoal que são pró-Bolsonaro, porque são umas pessoas que não têm líder, eles não têm líder, né? Eles ficam à revelia, dá para se perceber nos seus atos que eles atuam à revelia de qualquer liderança. Então, isso é uma preocupação. Mas eu tenho também a outra parte da sua pergunta, que não acredito que isso estenderá. Não acredito que estenderá, porque providências do Estado, de uma forma ou de outra, deverá acontecer, né? E, infelizmente, pode ocorrer, inclusive, uma resposta de parte da própria população, né? Isso é uma preocupação bastante relevante, mas que isso pode acontecer porque a gente está ouvindo, né? A gente está aqui no movimento sindical, está ouvindo. Eu já fui interrogado por vários grupos políticos nacionalmente, querendo fazer enfrentamento, né? Eu sou contra qualquer tipo disso, até porque vamos cair na pegadinha, né? Eu diria dessa forma, né? Mas então nós estamos aí contando que prevaleça a legalidade, que prevaleça vamos dizer assim, a estrutura do Estado faça o seu verdadeiro papel. Quero registrar aqui também que nós constatamos uma omissão nítida das autoridades das rodovias federais, principalmente, né, e de alguns estados, né, a omissão total, muito grande, muito descaradamente assim das autoridades, e aparentemente são grupos que têm a mesma visão
de rebeldia com relação ao resultado das urnas. Lamentavelmente é isso. Paulo, você deve ter posicionamentos em todas as cidades do Brasil. Existe um estado onde é maior essa movimentação ou essa atitude de paralisação, como até o movimento diz, de cívica, né? Ela acontece em todo o país? Onde ela é mais forte? Quais as informações que você tem? Então, ela está bastante uniforme, mas é claro, ela está mais forte no sul e sudeste. E no Rio de Janeiro, que é a região do Rio de Janeiro também, né? Essa região. É a região onde o atual presidente Bolsonaro teve mais eleitores, teve mais adesão, e a resposta que eles estão dando exatamente nessa região é a parte mais forte. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, né? O restante, Goiás, também está bastante forte ainda a resistência. O restante está bem fragilizado, tem algumas regiões que já está sendo desbloqueada e muitas vezes não é nem por força policial, está sendo desbloqueado naturalmente, porque o pessoal está vendo que não tem muito sentido, né? Essa situação. E como eu disse, os profissionais do volante não estão aderindo, eles são vítima de um bloqueio de rodovia, de vias públicas, na qual automaticamente represa o transporte que eles estão operando. Existe alguma orientação para aquele que é o caminhoneiro individual não sair de casa? Você sabe de alguma questão em que se fala de desabastecimento? Alguma informação nesse sentido? O que nós estamos orientando os caminhoneiros é que, lamentavelmente, a maioria vive na estrada, né? Na casa, poucos estão, alguns em alguns postos, mas muito pouco, porque os pontos de parada, os postos que agregam os caminhoneiros são muito limitados, né? Então os caminhões ficam nas rodovias mesmo, fica em trânsito. Se for pegar a frota brasileira hoje em trânsito, quer dizer, eles não têm onde estacionar. Se precisar parar todo mundo, não tem onde estacionar, a não ser nas vias públicas, né? Inclusive tem veículos, caminhões transportador de madeira, que ele só anda para frente, tão grande que ele ele não anda de ré, né? Só anda para frente. Então imagina que esses caminhões, os profissionais, têm que saber onde parar e onde ele pode depois sair com esses caminhões, porque ele não engata marcha ré, ele não pode andar para trás, né? Então veja, não pode andar de ré. Por essa razão, a orientação que nós estamos dando é o seguinte: o pessoal não reage, tenta pedir refúgio nas margens da rodovia para não passar fome, não passar sede, né, para tentar sobreviver, e estamos aguardando aí o desfecho das ordens judiciais que estão acontecendo, né, inclusive do STF aí, especificamente do ministro Alexandre de Moraes, e outras decisões que nós estamos apostando que no dia de hoje podemos ter um sucesso dentro da legalidade e proteger esses profissionais que estão nas margens das rodovias aí, a Deus dará, longe da família, né, e também correndo o risco de passar necessidade, amedrontados, sem condições de higiene, assim sucessivamente, sem nenhuma pauta deles e apenas sendo refém de bloqueios de rodovia. Muito bem, Paulo, eu quero agradecer demais a sua participação, os ouvintes que entendam essa situação. Que o Paulo está dando entrevista para os veículos nacionais e abriu espaço para falar aqui com a região metropolitana de Sorocaba. Ele é aqui de Sorocaba, é o presidente do Sindicato dos Rodoviários, mas é o presidente da Confederação Nacional de Trabalhadores em Transportes e em Logística. É avião, é navio, é tudo, né? Que você imaginar em transporte, o Paulo preside. Então, é realmente uma entrevista que a gente consegue trazer para a nossa região metropolitana, essas informações que só conseguiríamos de maneira nacional, ouvido cabeça de rede e, enfim, as grandes emissoras de televisão e de rádio que estão nas capitais. Então, eu quero agradecer bastante, Paulo, a sua disponibilidade e continuar aberto a você e a qualquer manifestante que, obviamente, tenha o desejo de fazer. Aliás, manifestantes que já foram ouvidos no início da programação pelo nosso Marcos Alves, nesta mesma programação. Fechamos aí com a sua informação, todos os lados desta moeda, e esperemos que tudo possa se resolver da maneira mais pacífica e que o nosso direito de ir e vir, de abastecimento de supermercados, enfim, de produtos que nós compramos, de postos de gasolina, venham em breve a acontecer. Muito obrigado, viu, Paulo? Um grande dia. Você vai ter bastante trabalho hoje, seguramente. Com certeza, eu que agradeço, Kiko. Muito obrigado, estamos aqui à disposição para estar dando as informações necessárias e trabalhando muito para que isso seja resolvido. Muito obrigado, forte abraço. Abraço aos ouvintes. Obrigado. Nós falamos com Paulo Eustáquio, presidente da Confederação Nacional de Trabalhadores em Transportes em Logística, aquela que abrange
avião, navio, transporte de navios, transporte de aéreo, rodoviário, caminhões, ônibus, enfim, é um sindicato bastante forte. E antes dele, ouvimos também o vice-presidente aqui do Sindicato dos Rodoviários, que é o Francisco França da Silva, vereador à Câmara Municipal de Sorocaba. Marcos